Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de sinopse e hoje a gente volta a ler algumas sinopses dos membros. Inclusive eu quero aqui agradecer aos novos membros aí que se inscreveram no canal, né? Eu vou agradecer nominalmente aqui ao Fernando Henrique, ao Gabriel e ao Maestro. Esses outros dois não colocaram aí o sobrenome, mas muito obrigado aí. Em breve vocês vão ter suas sinopses lidas aqui nesse quadro. Lembrando que se você também quer ter a sua sinopse lida, é só se tornar um membro, porque você me ajuda muito aqui a continuar com o canal, né? A partir de, acho que R$3 é o mínimo, né? A partir de R$3 você já consegue aí, R$3 por mês, você me ajuda demais. Várias pessoas apoiaram, né? Várias pessoas se tornarem membros, aí a gente consegue ter mais dedicação aqui pro canal, porque obviamente eu vou precisar, né? Pegar menos trabalhos de ilustração e aí sobra mais tempo para eu me dedicar e fazer mais coisas, trazer mais conteúdos aqui legais para o canal. Então, seja membro aqui se você puder, se você tiver condição, e se você não tiver, para você enviar a sinopse para mim, para ser lida aqui, para entrar na fila, tá aqui na descrição sempre dos vídeos, ok? Bora começar. Prazer, Lilith. Lilian é uma ex-aluna da Pontifícia Escola de Laplace. Eu acho que pontifícia é um adjetivo, mas eu não sei o significado. Enfim, onde aprendeu muito, mas não foi muito feliz. Suas dificuldades de interação social e sua aparência não tão apaixonante, eu nem imagino o que isso quer dizer, fazia a maioria das garotas se afastar. Anos mais tarde, renovada e de volta à sua terra natal, ninguém mais a reconhece. Percebendo isso e remetendo a questões mal resolvidas de seu passado, ela se torna Lilith e tem como objetivo pegar todas as garotas da sua antiga turma e pintar belos quadros de suas façanhas. Aí tem aqui um parênteses do autor explicando um pouco mais a ideia. A ideia é que ela vai usar de muitos meios para conseguir seu objetivo, por vezes insensível, manipuladora e sem muito pudor. Entendi. Até agora entendi também o porquê o nome Lilith. Legal. Então é basicamente uma história, entre aspas, de vingança, digamos assim, onde a gente vai reconhecendo mais, né, a personagem. Então a gente começa talvez com a história... eu acho que inclusive esse é um ponto de partida ótimo para a história. A gente começar exatamente de onde parte essa sinopse aqui. Então mostrando a Lilian na escola e mostrando todo mundo meio que tratando ela mal, ela não tendo muito reconhecimento, ela tentando se aproximar das pessoas e sendo criticada e sendo menosprezada, né? No caso aqui, pelo que eu entendi, a Lilian tem interesse, né, em pessoas do mesmo gênero, então dá até para incluir essa questão de preconceito mesmo, né, de ela sofrer preconceito ali, pra gente sentir aquela dosinha da personagem, ao ponto que quando ela voltar, a gente vai meio que comprar a vingança junto com ela, só que conforme a gente vai vendo ela realizar essa vingança, a gente vai se voltando contra a própria personagem, porque vai vendo a personagem se mergulhando nessa vingança em um ar muito mais de se tornando uma vilã na própria história, né? Até pelo que o autor comenta aqui no final, né? Que ela vai ser por vezes insensível, manipuladora e sem muito pudor. Então eu consigo imaginar exatamente a gente trabalhando esse ponto de vista, a gente comprar primeiro a briga da personagem, apresentando ali um ponto de vista como uma espécie de coitadinha, etc. E aí, conforme ela vai virando vilã, a gente vai deixando de simpatizar por aquela personagem. E ao mesmo tempo, o próprio leitor vai se reconhecendo como aquele comportamento. Tipo, caramba, eu também queria aquela vingança, eu também queria isso, mas agora que eu tô vendo isso acontecer, agora que eu tô vendo essa vingança de fato acontecer, pô, não era isso que eu queria. E aí é aquele negócio que eu sempre falo sobre como as histórias elas conseguem ensinar, né? Dar ensinamentos para quem está lendo aquela história. Quer dizer, todo mundo muitas vezes tem uma vontade de vingança, tem uma vontade de justiça, que na verdade é vingança, mas que a gente chama de justiça para, sei lá, para não se considerar como uma pessoa ruim. E só às vezes vai perceber isso, só vai perceber sentimento quando a gente vê aquilo sendo feito na prática e percebe que, pô, não é assim, não é esse o caminho, sabe? Muitas vezes a gente tem esse sentimento e às vezes são histórias como essa que ajudam a gente a amadurecer como pessoas e perceber alguns comportamentos errados que a gente mesmo tem e que se a gente levasse esses pensamentos errados à frente, a gente provavelmente pagaria consequências muito sérias que talvez a gente não conseguisse lidar. E aí, através da história da Lilian, né, que vai virar a Lilith, a gente pode acabar vendo isso. E aí, vendo ela mesma se afundar nessa vingança, ela mesma se tornar uma vilã, e talvez percebendo isso tarde demais para não conseguir reverter a situação. Eu acho que essa história pode ter até dois possíveis finais, né? Um final onde realmente
a Lilith termina sozinha, percebe todos os problemas e tal, tarde demais, percebe que a sociedade foi ruim com ela, mas ela ser ruim de volta com a sociedade não é o caminho certo, até porque nisso ela acaba sendo ruim com outras pessoas que são inocentes e acaba ferindo outras pessoas da mesma maneira que as pessoas feriram ela. Então, no fim, ela está sendo aquilo que ela detestava. E aí, beleza, talvez quando ela reconheça isso, já está tarde demais. A gente tem um final onde vai deixar o leitor reflexivo com aquele, né, novamente transpondo a ideia da história para a própria vida do leitor, com medo de que aquilo aconteça com ele mesmo, de modo que ele vai pensar o que eu posso dizer que eu estou fazendo que vai me gerar esse final. Ou um final onde ela reconhece isso e aí ela tem que, né, passar por várias provações para poder corrigir o erro dela e terminar bem. Aí é um final um pouco mais otimista, onde o leitor talvez até possa se perdoar por algumas situações que ele fez, alguns erros que ele cometeu, mas reiterando essa questão de que tem que encarar o erro de frente e seguir em frente. Perceber o erro e aprender com ele e seguir em frente. Então tem duas vertentes da história, uma vertente um pouco mais para baixo, né? Mas não por ser para baixo que seja menos importante, digamos assim, em termos de lição, e uma outra mais para cima. Eu particularmente gosto das versões mais pra cima, porque eu acredito que quando você termina uma história que, beleza, por mais que ela tenha essa lição dura e pesada que não só a Lilith, mas o leitor também precisa aprender enquanto ele acompanha a história, você termina com um sentimento positivo, de modo que o leitor talvez se sinta mais motivado também a fazer certas mudanças na própria vida. E é legal, muitas vezes, deixar o leitor com aquela dúvida, com aquela pulga atrás da orelha, com aquele pensamento. Tem várias histórias que fazem a gente ficar se questionando sobre a própria vida, sobre as próprias atitudes, etc. E às vezes tiram o nosso sono. Isso é muito legal, são histórias que a gente lembra por muito tempo. Mas eu acho legal também quando uma história ela te dá esse pensamento, mas ao mesmo tempo ela vem com uma mensagem de esperança para meio que já dar uma conclusão para o seu pensamento. Então, se uma história deixa você reflexivo e a conclusão dessa reflexão pode ser de que, caramba, não tem jeito, sabe? Tipo, é tudo uma merda, a humanidade é uma merda, o que tem que fazer? Sabe? Não gerar um pensamento e uma atitude negativa depois dessa reflexão, muitas vezes a história ela já pode dar essa volta, né? Para a esperança, de modo que, tipo, beleza, você vai ficar pensativo sobre os seus erros, sobre essas coisas, mas lembre-se que existe esperança e que você não deve tirar uma conclusão negativa dessa história, e sim uma conclusão positiva para melhorar a sua vida. Isso, claro, trabalhando exatamente nessa interação do que acontece na história em relação a como os acontecimentos da história impactam a vida de quem está lendo. E toda a história, de um jeito ou de outro, acaba impactando um pouco a vida de quem está lendo. Seja só tirando um momento para dar risada e para descontrair, esquecer um pouco dos problemas da vida real, ou seja, realmente tentando ensinar algumas lições que o leitor pode levar para a vida, e a partir dali a gente espera ter uma vida um pouco melhor. Nossa segunda sinopse já é de um inscrito regular aqui do canal, não chamando regular, não de um membro, né? A primeira foi de um membro, agora a gente vai para as outras sinopses. O nome dessa história aqui é A Coroa Sagrada. Guerras trazem tudo o que há de ruim nesse mundo, e há uma que já dura centenas de anos. Hoje se descobre que a única forma de acabar com essa guerra é por meio do Nunorb. Aí o autor tem uma explicação aqui, que o Nunorb é uma espécie de orbe que representa um rio da mitologia egípcia. Enfim, ele dá uma explicação, mas não explica muito o que é o Nunorb ou para que ele serve de verdade dentro da história, ele só dá uma explicação da escolha do nome. Mas beleza. Balazar, eu acho que é Balazar que se lê, um dragonoide, né, uma mistura de um humano com um dragão, veterano de guerra já cansado de lutar após perder tudo o que tinha, se viu obrigado a segurar sua espada novamente para recuperar esse artefato tão misterioso e por fim ao eterno conflito entre Necroduat, e aí a explicação de Necroduat ao conflito entre Necroduat, que aparentemente é uma espécie de inferno, e o resto do mundo. Então o Necroduat seria uma espécie de inferno nessa história, e ele estaria com essa guerra eterna, que ele falou, né, que dura já centenas de anos, com o mundo. Ok, a gente não tem uma explicação muito das motivações do personagem, nem o que é o Nunorb, nem como que esse Nunorb pode acabar com a guerra. Isso é um pouco complicado para fazer aquela análise, porque, novamente, se eu não sei qual que é a motivação do personagem, beleza, ele quer acabar com essa guerra, mas por que especificamente cabe a ele ir atrás desse artefato para acabar com essa guerra, sabe? Fala que ele é um veterano de guerra, já cansado de lutar após perder tudo que tinha, mas daí ele se viu obrigado. Então a gente tem, supostamente... Beleza, a sinopse está boa,
em termos de tamanho, assim, ela tá bem legal, ela chama um pouco para ler a história. No caso aqui, para eu analisar, que eu teria que ter um pouquinho mais de informação. Que a principal informação seria o que leva esse personagem a ser obrigado a lutar novamente, já que ele estava cansado de lutar. Então precisa ter algum acontecimento. Se ele já perdeu tudo que tinha, novamente, eu acho que a parte que mais me deixa em dúvida é isso. Ele desistiu de lutar após perder tudo que ele tinha. E agora ele quer lutar de novo. Ele é obrigado a lutar de novo. Então, são duas informações que para mim me parecem um pouco contraditórias. Não que elas sejam de fato contraditórias, mas me soam a partir do momento que eu penso. Quais seriam as coisas que obrigariam ele a lutar novamente na guerra? Eu só consigo pensar perder alguma coisa, perder alguém, sabe? Alguma motivação. Falar que ele se vê obrigado a segurar sua espada novamente. Se vê obrigado, tipo, ele tem que fazer aquilo. Ele se sente compelido a fazer aquilo. E aí, para isso, precisa de um motivo externo. E se ele já perdeu tudo que ele tinha, o que é esse motivo externo a ele, que obriga ele a lutar? Sabe? Realmente é um negócio que eu não consigo pensar como uma espécie. E esse é o gancho inicial. Esse é o gancho inicial do personagem. E como eu não entendi exatamente isso, o personagem fica parecendo que não tem muito objetivo ali. E aí, claro, como a gente que vai apresentar isso, né, na história, essa questão de que ele perdeu tudo e ele está se vendo obrigado a lutar novamente, de onde que ele vai tirar a motivação, principalmente para ir contra uma guerra que dura centenas de anos, sabe? Quando a gente coloca um conflito que parece muito maior que o nosso personagem, porque teoricamente ele já até lutou nessa guerra e não adiantou nada, visto que a guerra continua até hoje, o personagem ele precisa ter uma motivação realmente muito grande, de modo que dê a impressão que ele vai ser capaz de conseguir encerrar esse conflito. Eu imagino que o que vai tornar capaz exatamente ele conseguir esse artefato, esse tal de Nunorb, né? Então, esse artefato vai ser apresentado como uma espécie de solução milagrosa, né? No roteiro existe um termo chamado MacGuffin. MacGuffin é um termo exatamente para um objeto que é central numa trama. Um objeto qualquer que é central numa trama. Quando eu digo qualquer, não é assim, na trama ele é muito importante, mas tecnicamente para quem está lendo, aquele é só um objeto. É um objeto que os personagens estão buscando. As esferas do dragão no Dragon Ball são um MacGuffin. Sabe, no mundo real aqui, as esferas do dragão não têm valor de verdade, porque nem existem esferas do dragão. Mas dentro da história, as esferas do dragão têm o poder de realizar um desejo. Então, obviamente, elas seriam objetos que valeria a pena ir atrás. Isso é o conceito de MacGuffin. É um artifício de roteiro onde os protagonistas querem um objeto que é central ali para a história da trama, porque ele faz alguma coisa que ajuda ali a trama. Os conflitos envolvidos naquela trama ou algo do tipo, né? Sei lá, a chave para um cofre, o mapa para algum tesouro, etc. Tudo isso são esse artifício, MacGuffin. Beleza, então o Nunorb seria um objeto que de alguma forma o Balazar, gostei desse nome, o Balazar iria ter acesso, né, ter conhecimento, e a partir disso ele iria em busca desse artefato para poder acabar com a guerra. A grande dúvida é realmente como que esse artefato acaba com a guerra. E aí, se ele é um artefato tão misterioso, a gente vai levantar inúmeras questões na cabeça do leitor. E aí, beleza, né? Cabe ao autor como que ele vai resolver essas questões. Porque dá para você trabalhar tanto com o mistério em torno dele, a ponto que você vai revelando pouquíssimas coisas para manter a curiosidade do leitor sempre atiçada ali, né, de modo que não vai sanar as dúvidas dele, mas também não vai deixar de falar muito sobre aquilo, porque tem chance do leitor ir perdendo o interesse, conforme ele tem muitas dúvidas e nenhuma dessas dúvidas é sanada de alguma forma, né, ele não vai obtendo respostas. Então é uma técnica que até muitos roteiros usam para manter o leitor, né, leitor ou telespectador, etc., entretido com a história, né, ali esqueci qual era a palavra. Envolvido com a história é exatamente você ter ali um grande mistério e você ir soltando pistas daquele mistério. Você sabe quais são as dúvidas que o leitor vai ter. Por exemplo, o que é o Nunorb? Como que o Nunorb vai ajudar a parar a guerra? Se ele ajuda a parar a guerra, quem criou ele, como criou ele e por que criou ele? E se ele ajuda a parar a guerra, por que ele não foi usado até hoje? Então a gente já tem 6 perguntas aí que eu consigo pensar logo de cara a respeito do Nunorb. E aí, ou você já pode pegar e responder todas essas perguntas logo de cara, de modo
ao leitor já entender a importância dele da história e a partir daí tentar torcer para que o personagem pegue ele. Claro que para que o leitor torça para isso, você também precisa apresentar os horrores ali da guerra antes, para que o leitor consiga entrar na mesma sintonia com o personagem do quão é importante parar aquela guerra. Eu acho que todo mundo tem um sentimento meio que padrão de que guerra é algo ruim e que parar uma guerra é algo bom. Então você não precisa da maior motivação do mundo, da maior contextualização do mundo para que o leitor entenda. Mas alguma contextualização é sempre interessante para colocar o leitor dentro do clima da história. Até porque, pelo menos a maioria das pessoas não viveu uma guerra de verdade a ponto de saber como que é, né? Então a gente tem por histórias, por filmes, etc., por outras obras que mostraram os horrores da guerra pra gente. Mas dependendo de quem estiver lendo essa história, talvez a pessoa não teve tanto contato assim com outras obras sobre guerra a ponto de ter essa absorção de o quão ruim é uma guerra. E aí, obviamente, cabe à própria história apresentar esse conceito, já que não é um conceito fundamental para a narrativa. Quer dizer, a narrativa só acontece porque o personagem quer acabar com uma guerra que é horrível. Então, eu preciso saber que aquela guerra é horrível, ou quão horrível aquela guerra é, para poder comprar a motivação de acabar com aquela guerra. Para comprar a importância de acabar com aquela guerra, inclusive fazendo certos sacrifícios, né? Então, é o lance que eu falo sempre sobre comprar a motivação do protagonista. Você precisa entender o quão importante é aquela motivação para você entender todos os sacrifícios, apuros, perigos, etc., que o protagonista está disposto a passar para poder realizar aquela motivação. Então vamos lá, vamos trazer aqui para o nosso cenário, né, para o nosso mundo aqui, para a nossa situação. A gente quer fazer mangás, a gente gosta de fazer mangás e tem o grande objetivo de fazer mangá. Para boa parte das pessoas, essa nossa motivação ela é uma motivação que não é compreensível, porque nem todo mundo que você pergunta por aí quer fazer mangá, muitas pessoas nem sabem o que é mangá. Então, obviamente, quando você passa, sei lá, uma noite acordado, por exemplo, desenhando a página do seu mangá, você está morrendo de sono, mas você se mantém firme para poder fazer aquela página, a maioria das pessoas não vai entender. Por quê? Porque não existiu aquela ideia de entender o seu objetivo, entender o quanto aquele objetivo é importante para você. No nosso caso, o quanto fazer o mangá é importante para a gente. Aí ele fala, eu jamais iria deixar de dormir uma noite para desenhar. Obviamente, você não desenha, você não tem seu objetivo, você não tem como entender essa situação. Quando a gente está fazendo uma história, a gente tem o objetivo também de passar, né? O objetivo não, a gente tem a missão como autores de passar para o leitor o objetivo do nosso personagem de modo que o leitor compre aquele objetivo ainda que ele não tenha o mesmo objetivo na vida dele. E a gente faz isso através de contextualização. Como que a gente contextualizaria? Mostrando a importância que o mangá tem pra gente na nossa vida. Então, mostrando, eu aprendi a ler lendo mangá. Desde então eu gosto muito de acompanhar histórias, porque me faz me conectar com outras pessoas, me fez melhorar como pessoa, como ser humano, né? Muito da minha própria personalidade foi desenvolvido através de histórias que eu vi, de histórias que eu assisti, que eu li, que eu acompanhei de alguma forma, e portanto eu tenho vontade de também transmitir um pouco dos meus aprendizados e tal para outras pessoas que vão vir depois de mim, que vão ler a minha história e que isso possa ajudar elas de alguma forma e tocar elas da mesma forma que os mangás que eu li me tocaram. Aí beleza, a pessoa vendo isso falando, caramba, realmente é uma parada muito importante para ele, eu consigo entender porque também tem coisas na minha vida que me tocaram e que eu considero importantes, sei lá, minha mãe me ensinou várias coisas, ou sei lá, um amigo, um tio me ensinou várias coisas e agora eu tenho um apreço muito grande por esse tio por conta de todos os ensinamentos que ele me deu e que me ajudaram muito na minha vida. Se você teve esses ensinamentos através de uma história que você leu e agora você quer também transmitir isso para outra pessoa, eu consigo comprar essa ideia. Agora só, eu gosto de desenhar, por isso eu vou ficar a noite inteira desenhando, não parece fazer muito sentido. Quer dizer, faz para quem desenha, mas para quem não desenha, aquele sentimento não está sendo transmitido, digamos assim, a ponto de gerar uma compreensão. Claro que isso varia de acordo com o nível de empatia que cada um tem, quanto a pessoa conhece uma outra, etc. Mas tudo que eu digo é com base na contextualização. Quando você entende os motivos de uma pessoa querer muito aquilo, você consegue entender mais os sacrifícios que ela faz para aquilo, porque você consegue entender mais a importância daquilo para aquela pessoa. E a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, funciona para um personagem de uma história. Então, qualquer motivação que vai ser apresentada, ela precisa ser justificada antes para que o leitor consiga entender e estar na mesma sintonia que o personagem e comprar ali toda a briga dele, para que toda a história funcione, o leitor estando junto do personagem ali naquele objetivo. O nome da nossa próxima sinopse é Seres das Trevas.
E antes de começar a ler a sinopse, eu já tenho que fazer aquele parêntese sobre o título, que eu acho que é um título relativamente genérico. Eu diria que já devem existir algumas obras chamadas Seres das Trevas, que talvez, beleza, são obras de outros lugares do mundo, com o título na língua do idioma, mas que daí são traduzidos para português e provavelmente vão chamar Seres das Trevas. Então, aquele negócio que eu sempre falo, né? Quando você decidir o título do seu mangá, da sua história, da obra que você vai fazer, seja livro, light novel, etc., joga no Google esse mesmo nome e vê o que aparece, vê se existem outras obras, existem coisas mais famosas com aquele mesmo título, para você saber, pô, se a gente sempre leva em consideração aqui, né? Leva como uma premissa aqui de que se você enviou a sua sinopse para cá, você tem essa ideia de mangá. E se você tem essa ideia, supostamente você vai produzir, você vai executar essa ideia algum dia e dar vida a essa sinopse, transformando ela num mangá. E se você vai transformá-la num mangá, você vai publicar essa história para outras pessoas lerem. Né, dada essa premissa de que você vai fazer, você tem vontade de fazer seu mangá, você vai fazer o seu mangá, você vai publicar, as outras pessoas têm que achar o seu mangá para poder ler, logo é interessante que o seu título seja um título fácil de lembrar e fácil de pesquisar e de achar quando a pessoa tiver interesse. Se você mostrou o seu mangá para um amigo e esse seu amigo quer indicar para algum outro amigo dele, ele tem que poder falar: cara, tem um mangá muito legal, um amigo meu que faz e tal, procura lá no Google Seres das Trevas pra você ler. O cara vai jogar Seres das Trevas no Google e vai achar o seu mangá? Se você acha, pô, acho difícil, hein? Vou ter que ter um trabalho muito grande, ter uma fama muito grande pra que quando o cara jogar Seres das Trevas no Google, ele ache o meu mangá. Então talvez seja melhor eu colocar um título um pouco mais único, um pouco mais diferente, de modo que quando a pessoa coloque aquele nome lá no Google, o meu mangá, beleza, talvez não vai ser a primeira coisa a aparecer, mas ele apareça ali com certa facilidade na primeira página do Google, para que a pessoa consiga ler, né? Para que não precise só ficar trocando link o tempo inteiro. Nem sempre você vai poder enviar um link para uma pessoa ou algo do tipo. Então, novamente, ter um nome fácil de lembrar e pesquisável, digamos assim, fácil de encontrar na internet também, ajuda muito a você ter mais leitores que, como eu disse, a gente acredita aqui que é o objetivo de todo mundo, né? Fazer seu mangá, publicar o seu mangá e ter pessoas lendo ele. Vamos lá, agora sim a gente começa a sinopse. A raça humana não é mais a dominante do mundo, pois os seres denominados de anomalias surgiram para lembrar de como os humanos são frágeis comparados ao universo que os cerca. Por essa frase aqui, eu acredito que as anomalias são meio que alienígenas. Para combatê-los, a humanidade tem ao seu lado os agentes, pessoas especificamente treinadas para combater os seres que surgem da escuridão. Não são alienígenas, mas sei lá, são uma espécie de demônios ou algo assim. Um trabalho muito perigoso, mas cobiçado por aqueles que querem vingança contra esses seres monstruosos. Para Nigel, eu vou ler Nigel, porque eu já vi em algum filme alguém chama Nigel, não sei se escreve assim, mas de qualquer modo, um jovem com um passado nebuloso entrar para a agência ao seu caminho mais curto para atingir seus objetivos. E se aliando a um grupo dos mais excêntricos e poderosos agentes, ele parte em missões de alta periculosidade para poder conseguir as respostas que tanto quer, combatendo de frente as terríveis anomalias. Aí chegamos naquele mesmo problema que eu falo sobre o objetivo, né? Para Nigel, um jovem com um passado nebuloso, ok, entrar para a agência é seu caminho mais curto para atingir seus objetivos, que são... E aí fala, aliado a alguns amigos, ele vai partir em missões para obter respostas. Respostas sobre, sabe? A gente não teve aqui uma contextualização do personagem. Beleza, eu entendi que ele quer entrar na agência e que ele vai entrar na agência, né? Ficou meio estranho porque eu acho que o autor ele não conseguiu definir bem aqui qual é a história que vai ser contada. Claro que talvez seja uma série, aí beleza, vai começar ele fora da agência, vai entrar na agência, vai fazer uma tonelada de missões, e isso supostamente vai levar a alguma quest principal que vai ser a conclusão da história, né? Seria como descrever Naruto e dizer, é um garoto que queria se tornar ninja e como ninja ele faz um monte de missão para poder se tornar Hokage, né? Seria mais ou menos assim. Então você começa com a história, ele não é ninja, aí ele vira ninja, e aí ele faz um monte de missão, e no final ele se torna Hokage. Enfim, seria como reduzir a isso. Daí você tem uma linha bem esticada e eu não tenho uma noção, né, necessariamente. Se eu descrever Naruto dessa forma, eu não tenho uma noção de qual... Eu sei qual é o objetivo do personagem, posso dizer que ele é excluído no começo,
mas eu não sei qual que é a linha guia ali, qual que é a trama principal, o que a gente vai acompanhar. Ele fazendo várias missões, e isso vai tornar ele Hokage. Qual que é a ponte entre fazer várias missões e se tornar um Hokage? Aqui eu não tenho uma noção do objetivo, mas ele quer saber alguma coisa sobre o passado dele. Ele esqueceu o passado dele são sobre os antepassados dele, não necessariamente sobre o passado dele em si. Todas essas coisas ficam realmente nebulosas, né? Não só o passado do personagem é nebuloso, como o objetivo dele, como o futuro dele também é nebuloso aqui, através dessa sinopse, porque a gente não sabe exatamente qual caminho que ele vai seguir e o que essas missões de alta periculosidade têm a ver com o caminho que ele vai seguir. Nesse sentido, eu só consigo pensar que vai ser uma história meio episódica, que pode até ter uma linha guia, que é o Neji ir descobrindo alguns detalhes do passado dele, mas sem necessariamente seguir uma trama principal rumo a um objetivo específico. Cada episódio, cada capítulo desse mangá seria: temos um problema, vamos resolver o problema. No meio desse problema, eu tenho uma pista sobre o passado, o objetivo do Neji. Tem bem cara daquelas séries mais antigas, séries de TV mais antigas, né? Hoje a gente está mais acostumado com séries mais diretas, né? Então a série tem uma história para contar e essa história é fechada em X capítulos, né? Um modelo muito Netflix e que outros serviços de streaming têm adotado mais, né? Então, você tem lá Game of Thrones, vamos contar essa história. Por mais que a gente tenha 8 temporadas, seja um negócio mega grande, mas é essa história que a gente está contando e tudo está arrumando nesse caminho para seguir essa trama. Por mais que seja longo, mas está arrumando aquele caminho. Que é um pouco parecido com muitos mangás mesmo, né? Você tem uma trama ali e tudo segue em direção àquela trama. Por mais que alguns mangás sejam mais episódicos, principalmente os mais longos, né? São mais episódicos. One Piece é bem episódico pra caramba, né? Então cada temporada ele vai para uma ilha, ajuda o povo daquela ilha e naquela ilha tem uma pista sobre a trama principal de One Piece, que é o próprio One Piece e o governo mundial, século perdido, etc. E o nome dele. São todas essas coisas que estão relacionadas de alguma forma, que a gente não sabe ainda porque foram muito poucas pistas dadas até o momento. Pelo menos até o momento em que eu estava acompanhando. Faz muito tempo que eu não acompanho. Mas o foco entra numa ilha, resolve o problema. Sai da ilha, vai para outra ilha, resolve o problema da ilha. Sai dessa ilha, vai para outra ilha, resolve o problema da ilha. E assim vai até a gente supostamente concluir a história. Mas se a gente não quiser concluir, não conclui e fica só nisso para sempre. Que é o modelo como eu falei, de algumas séries antigas, né? Onde a gente tinha cada episódio resolvendo, por exemplo, Arquivo X, o Mentalista, o Sobrenatural. Enfim, é um modelo padrão de séries antigas onde cada episódio a gente resolve meio que um problema e esse problema, no meio desse problema, a gente, em alguns casos, a gente vai tendo ali, aqui tem um pouquinho a ver com a série principal. Geralmente era no final de temporada. No final de temporada tem algum acontecimento ali que tem a ver mais com os protagonistas, que desenvolve mais eles e tal, que trabalha mais o passado ou o futuro deles, ou o objetivo deles de maneira mais direta e tal. Eu acho que aqui a gente tem prós e contras nesse modelo. O contra, pra mim, é que fica gigantesco, sabe? Se você tem uma linha guia que você quer seguir, você tem uma abordagem que você quer seguir, provavelmente essa história não vai ser terminada e a linha guia talvez vai ficar perdida. É um modelo que não funciona para one shot, por exemplo, né? É um modelo episódico, então cada capítulo você tem uma coisa acontecendo e no final, supostamente, a gente acredita que vai fechar e vai fazer uma coisa só. Mas geralmente o que acontece com essas histórias é que, na verdade eu podia descartar tudo isso e seguir só esse caminho. Muitas vezes o leitor está mais interessado só naquele caminho principal. Mas obviamente que no meio desse caminho você tem algumas coisas divertidas, algumas coisas interessantes de serem mostradas. Mas sempre tem aquelas coisas que o leitor fala: nossa, aquele episódio do não sei o que é horrível. Aquele outro também do caso do não sei o que é horrível, né? Pega um CSI da vida. O pró é que eu acho que você pode talvez deixar mais de lado realmente uma espécie de trama principal, e a trama principal ser só o protagonista aí reunindo algumas peças ali do que ele quer, e realmente só concluir ali, sei lá, aí tem 2 capítulos de conclusão só e acabou, e que você pode realmente soltar como mini one shots. Cada one shot é um acontecimento e quando você junta todos esses one shots, ele transforma aquilo não necessariamente numa série, mas você consegue ter um panorama maior de toda a história que está acontecendo. É até um pouco do que eu fiz aqui, né, em Makai. É que Makai não é, no caso, uma série, não é nesse modelo assim necessariamente, mas aqui eu conto uma história fechada e depois eu conto outra história fechada no Makai Meios Warga, que vem depois desse daqui, que cronologicamente vem depois, mas você pode ler separado porque são histórias fechadas. Tudo que eu apresento aqui eu encerro e concluo aqui. No que vem depois, né, no Makai Meios Warga, tudo que eu apresento também eu concluo também e
de modo que eu não preciso necessariamente continuar depois. Eu posso parar aqui e quem pegar essas histórias para ler vai ter um produto completo ali para ler, né? Sempre imaginando a nossa produção do mangá como algo para as pessoas lerem, né? Com esse objetivo, da pessoa ler, entender e gostar. Então, a pessoa consegue ler e pegar aquilo e fechar. Então ela lê um capítulo desse mangá, viu o Neji indo em uma missão e beleza. Só o primeiro capítulo meio que vai ser obrigatório, que talvez seja ele entrando pra agência e tal, que vai dar uma contextualizada melhor em quem que é ele. E aí depois vira um negócio de episódio, tipo, vou ler ali e tal, meio que sem comprometimento, sem necessariamente muito precisar ter lido o anterior, sem precisar também muito ler o próximo e tal. É um modelo legal de publicação que, por um lado, ele pode fidelizar o leitor no sentido... Eu estou indo muito para longe do microfone. Por um lado, ele pode fidelizar o leitor no sentido de ser uma coisinha mais tranquila ali. Eu acho até que seria interessante ser capítulos com menos páginas, por exemplo. Por outro lado, você perde uma coisa interessante que séries em específico têm, que são os ganchos para o próximo capítulo, né? Uma coisa que as séries costumam trabalhar é você terminar com cenas de destaque para que a pessoa precise, ela queira ler o próximo capítulo para saber a conclusão daquela ação ali. E quanto mais episódico, menos isso acontece. Em algum momento você vai ter que concluir ali. E principalmente se vamos partir em missões perigosas, como eu disse, você não está tendo uma linha guia de uma trama principal para ser seguida. De modo que talvez aquele gancho, por mais que ele possa ser importante para aquela missão específica, ele não é tão importante para a história como um todo. E esses ganchos que não concluem, quanto mais a história, que não é a trama principal, é uma história secundária ali, vai se estendendo, mais chato o mangá pode ficar. Não porque aquela história especificamente está chata, mas porque o leitor está interessado na trama principal. E aí aquela história às vezes está interessante, mas ele fala, putz, que saco, eu quero ver aquilo, eu quero ver aquilo. Ele quer tanto ver a trama principal que ele não percebe o quão interessante é a trama secundária que está rolando. Então sim, isso é algo que eu vejo que muitos autores querem fazer, do personagem sair em várias missões, sair em várias aventuras, etc. Mas é muito perigoso quando você tem uma trama principal e essas missões secundárias, essas aventuras secundárias, elas não estão alinhadas com a missão principal, com a trama principal. Porque aí, como eu disse, pode ser bom, mas o próprio leitor não vai ver o quanto é bom, porque ele vai estar sempre pensando ali na trama principal. E antes de ler a nossa última sinopse, quero lembrar para você que eu lancei o curso, né, Jornada do Mangaka BR, que é um curso completo que te ensina a fazer o mangá da ideia até a publicação. Você enviou a sua sinopse aqui para mim, você tem as ideias do seu mangá, mas talvez você fale, qual que é o próximo passo? Depois que eu tenho essa ideia aqui, eu tenho essa sinopse, às vezes, sei lá, o que acontece de mais comum, e isso aconteceu comigo por muito tempo, é você ter várias e várias ideias de sinopse. Você fala, eu não sei como começar, eu não sei como dar o próximo passo, eu não consigo transformar essas sinopses, essas ideias que eu tenho em um mangá de fato, eu não consigo avançar. E talvez o que falta para você exatamente ter um passo a passo, ter um tutorial, digamos assim, completo, uma receita de bolo completa para você seguir. Você fala, ok, eu estou nessa etapa agora, eu preciso fazer isso, isso, isso aqui, e aí eu passo para a próxima etapa, que é essa daqui, e aí nessa etapa eu faço isso, isso, isso. É exatamente isso que eu mostro lá no Jornada do Mangaka BR, é o passo a passo para você sair do zero, absolutamente do zero, de quando só tem algumas ideias e tal, algo assim, e ter o seu mangá pronto e publicado aqui na sua mão, né? Igual eu sempre fico mostrando aqui, Makai e tal, tem o Hulu e outras obras também. O objetivo final do curso é você ter o seu mangá aqui na sua mão. Vou te ensinar desde toda a parte de produção e tornar o seu mangá uma história legal, uma história boa que as pessoas vão gostar de ler, mas também como que você vai enviar para a gráfica, como você vai montar todo o arquivo para você receber ele assim na sua casa e poder vender, poder mostrar para as pessoas, poder vender, ganhar aí o seu dinheiro com o seu mangá também. É um curso que eu tô colocando tudo que eu aprendi ao longo de 15 anos aí fazendo mangá, evitando todos os erros que eu cometi ao longo desses 15 anos, porque eu tive que aprender na raça, exatamente porque não tinha esse tipo de conteúdo aqui em lugar nenhum. Então, já que não tem outras pessoas falando sobre isso, eu resolvi fazer aqui e ajudar outras pessoas a terem, né, esse apoio que eu não tive quando eu estava começando e que eu gostaria muito de ter. Eu sempre falo que o Jornada do Mangaka BR é o curso que eu queria ter feito quando eu comecei a fazer mangá há, sei lá, quase 15 anos atrás. E, enfim, o link está aqui na descrição para você conhecer, para você ver mais certinho ali o que tem no curso, o que tem em cada módulo do curso, o que você vai aprender e ver se é algo que você quer fazer. Se você fala, eu tenho vontade, mas eu não sei, eu tenho um pouco de medo e tal, você tem 15
dias, para caso você não goste, fale, pô, não gostei, não curti, não é para mim o curso, você tem 15 dias para pegar o seu dinheiro de volta. Então, você consegue fazer as aulas ali do curso durante 15 dias, ir acompanhando, ir fazendo, e se você não gostar, você tem dinheiro total de volta. Então, é completamente livre de risco. Você só vai ficar com o curso se ele for útil e se você gostar dele, se ele realmente te ajudar. E eu tenho certeza que ele vai te ajudar. É exatamente por isso que eu coloquei esse prazo aí de 15 dias. Geralmente a galera oferece, tem uma semana, tem 7 dias e tal. Eu resolvi colocar o dobro, 15 dias, para você ver, dá tempo de você ver muita coisa. E se você se arrepender, você pegar o seu dinheiro de volta. Porque eu sei que você vai gostar, porque eu estou fazendo o melhor curso que eu posso fazer para te ensinar a fazer o seu mangá. E vamos então para a nossa última sinopse. O nome da sinopse é Pecado Imortal. Joseph Mengele, um ex-cientista nazista, flutua pelo vácuo do espaço implorando para morrer após o Sol ter entrado em supernova e todo o sistema solar ter sido destruído, enquanto observa as estrelas do infinito universo. Ele relembra dos seus 8 bilhões de anos de vida, inclusive do maior erro que já cometeu, ter sido imortal. Ok, essa sinopse aqui ela é um pouco complicada. O autor deixa um destaque aqui, um parênteses, que ele não vai estar numa nave nem nada do tipo, ele só vai estar de calça flutuando no espaço mesmo, no vácuo. O que eu acho complicado nessa sinopse? São 2 pontos. Primeiro, o autor aqui pegou uma pessoa real que existiu, uma figura histórica, e não só uma figura histórica, como uma figura extremamente controversa. Não controversa porque não sei se tem uns 2 lados para observar aí, eu espero que não tenha ninguém defendendo nazista nesse canal. Se precisa ser especificamente o Joseph Mengele para essa história aqui, porque a partir do momento que você coloca uma figura que era um ex-cientista nazista e que fez os absurdos que o Joseph Mengele fez, e eu não aconselho ninguém a pesquisar muito sobre isso se tiver estômago fraco, que fez as atrocidades que o Mengele fez, eu acho que o maior erro que ele já cometeu não foi ter se tornado imortal, não. Talvez erro para ele. E aí mostra que ele não aprendeu porcaria nenhuma em 8 bilhões de anos de vida. Então, me parece um pouco controverso nesse sentido. Eu quero dizer se você vai abordar exatamente o Mengele, você vai ter que abordar os erros que ele cometeu, as atrocidades que ele cometeu na Segunda Guerra Mundial. E beleza, em 8 bilhões de anos dá para o cara ter se arrependido completamente disso. O que me deixa em dúvida é ter falado o maior erro que ele já cometeu, ter se tornado imortal. Isso foi um erro maior do que as atrocidades que ele cometeu com outras pessoas na Segunda Guerra? Perigoso. Perigoso é um discurso extremamente perigoso isso. Novamente, se você vai fazer uma história sobre a imortalidade e sobre o peso da imortalidade, e que várias pessoas falam, eu gostaria de ser imortal, e muitas vezes não pensam nas consequências reais disso, se a história é para abordar isso, precisa envolver um ex-cientista nazista nesse caso, e um que existiu, um que a gente sabe as coisas que ele fez, ou pelo menos parte das coisas que ele fez, né? Porque provavelmente deve ter feito mais coisa que os documentos foram queimados e tal, né? Famosa e boa queima de arquivo. Precisa ser isso, precisa abordar isso. Quando a gente vai fazer um mangá, coisa do tipo histórico com figuras reais, a gente automaticamente se obriga a falar dos feitos reais daquela pessoa, né? Por mais que a gente possa usar a liberdade poética para, vamos dizer assim, exagerar alguma coisa, ocultar outro, algo assim, quanto mais polêmico, quanto mais conhecida é aquela figura histórica, menos você consegue apelar para um lado mais místico, mais, como diz, de liberdade poética mesmo. Então vamos lá, quando você pega uma figura mais mitológica, tipo Rei Salomão. Rei Salomão, você tem ali descrições dele na Bíblia, deve ter outras descrições históricas, etc, algo assim, mas não é nada muito realmente factível, não são documentos. E aí você consegue, a partir do Rei Salomão, criar várias histórias ali que são mais fictícias, que são mais fantasiosas, etc. Porque, beleza, ninguém sabe definitivamente coisas que o Rei Salomão fez. Sabe algumas citações ou outras que tem na Bíblia, etc. Causas e coisas do tipo, que você pode colocar na sua história ou não, porque, novamente, é uma coisa já mais mitológica, é um negócio que aconteceu há mais de 2.000 anos atrás. Agora, quando a gente está falando de algo que aconteceu há 80 anos atrás, que tem registro, que tem documento, que se sabe sobre isso, fica mais difícil você
fugir disso. Fica mais difícil você querer trabalhar com uma liberdade poética e fica até perigoso trabalhar com essa liberdade poética, principalmente quando a gente está falando de um tema tão sensível, de um tema, né, até um tema abominável, digamos assim. Então, beleza. Você tem lá, por exemplo, o livro, o mangá, eu acho que o mangá chama Adolf, do Osamu Tezuka, né? E aí ele vai abordar ali, e é preciso tomar todo um cuidado com o que ele vai abordar, porque ele está abordando uma figura histórica, real, e principalmente uma figura extremamente polêmica, para dizer o mínimo, né? Para não usar termos que vão desmonetizar o vídeo aqui, se é que já não foi desmonetizado só por eu ter usado o termo nazista, né? Enfim, quando você vai fazer isso, né? Você precisa se ater aos fatos históricos e contar esses fatos e fazer isso com a maior cautela possível para não arriscar passar pano para atrocidades. E logo nessa sinopse aqui, já me parece ter passado, sabe? Eu sei que talvez, eu espero, não sei, mas eu espero que não seja a intenção do autor aqui passar pano para atrocidades que o cara fez, mas quando o autor coloca na sinopse que o maior erro do cara foi ter sido imortal, já soa que está passando um pano para outros erros que ele cometeu, sendo que aqui na sinopse pode ser que a percepção dele seja que o maior erro foi esse. E aí, beleza. Na percepção do arrombado, acho que eu posso chamar um ex-nazista de ex-cientista, né? Não é ex-nazista. É ex-nazista porque, não, enfim, morreu. Eu acho, não sei, deve ter morrido. Enfim, acho que ele foi julgado com omissão de ar, alguma coisa assim, não sei todos os nomes, todos os detalhes ao certo. De qualquer modo, ele pode não ter essa percepção de que ele cometeu um erro até hoje, digamos assim. Então ele não aprendeu nada e a história vai falar exatamente sobre como, sei lá, uma pessoa precisa ter outras pessoas para ensinar às vezes que ela está errada, porque se uma pessoa ficar sozinha, só olhando a sua bolha, pode ser até uma crítica essa questão de visão de bolha, né? Tipo, quando você só tem pessoas que pensam exatamente igual a você, você não consegue observar os seus erros, né? Vocês em grupo não conseguem observar seus erros porque obviamente todo mundo está errando do mesmo jeito e ninguém erra por achar que é errado. As pessoas erram muitas vezes por achar que é certo. Na maioria das vezes achando que aquilo é certo e só percebe o erro quando aquilo é contrastado com o verdadeiro certo, né? Com o certo. E às vezes nem isso, a pessoa se apega no seu erro e tal, mas daí, como eu disse, quando você está num ambiente onde todo mundo está fazendo alguma coisa errada e todo mundo acha que ele é certo e não tem ninguém para dizer o oposto, essas pessoas obviamente vão perpetuar aquele erro como certo. E se o cara está sozinho flutuando no espaço, pode se mostrar talvez, ele não aprendeu nada então porque ele está sozinho, e aí isso é uma crítica social a isso, de como ele se fechou para as pessoas que tentaram dizer que ele estava errado. E agora que ele está sozinho, ele continua achando que ele estava certo o tempo inteiro. Tô tentando aqui passar um pano talvez pro autor, porque novamente eu torço para que ele realmente não queira passar um pano pro Mengele, mas acho que sim. Abordar o tema da imortalidade é um tema muito interessante. Tem o quadrinho do Sandman que aborda isso de maneira excelente. E é legal isso, mas novamente, quando você coloca uma figura histórica mega controversa, mega polêmica, é preciso pisar em ovos o tempo inteiro para não arriscar passar pano para isso e dar a interpretação errada para o seu leitor. Terminamos aqui com a sinopse forte, mas eu achei importante ler isso aqui e deixar bem claro essa questão, porque várias vezes a gente quer fazer, né, mangás envolvendo figuras históricas e é preciso você realmente pesquisar e, no limite do possível, fazer o mais próximo das coisas que aconteceu, principalmente quando o acontecimento ele é muito polêmico, né, e muito conhecido também, talvez, sei lá, ou algo do tipo, porque, novamente, você pega uma figura polêmica que fez algo muito ruim e você escolhe deliberadamente esconder aquilo de muito ruim que ela fez, você automaticamente está fazendo uma obra que está enaltecendo aquela pessoa de alguma forma, já que você está excluindo algumas das coisas erradas que ela fez. E isso acontece o tempo inteiro, por sinal, e geralmente por conta da visão do próprio autor. E aí, como eu disse, eu torço para que o autor aqui não tenha uma visão onde ele quer enaltecer um ex-nazista. Mas pode ser, né? Enfim, felizmente a gente tem esse tipo de pessoa por aí ainda, hoje. Fazer o quê? Bem, terminamos num clima um pouco complicado, mas eu espero que de qualquer modo você tenha gostado desse vídeo e que
independente da discussão dessa última sinopse, que a gente tenha conseguido passar algumas dicas interessantes, principalmente sobre, né, como trabalhar com figuras históricas e sobre quando colocar elas ou não na sua história. Você vai colocar? A partir do momento que você coloca, você tem obrigação de fazer certas coisas, talvez você não queira abordar na sua história. E se você não quer abordar isso, não use uma figura histórica real. Inventa. A gente pode inventar personagens fictícios exatamente para poder contar a história que a gente quer contar, sem precisar se ater a fatos reais. A partir do momento que a gente usa algo que existe de verdade, a gente tem uma necessidade de se ater aos fatos e diminui o nosso poder de criatividade em relação àquela obra, virar algo muito mais documental e menos ficção, menos fictício. Enfim, eu espero que isso tenha ficado extremamente claro aqui no canal. Eu quero agradecer a você aí que assistiu o vídeo, que chegou até aqui. Muito obrigado. Deixa aqui a sua opinião sobre as sinopses lidas nesse vídeo. Se você tem qualquer tipo de dica também ou opinião diferente da minha em relação às análises que eu fiz aqui da sinopse, as dicas, etc. Eu tenho certeza que se os autores estiverem vendo aqui o vídeo, eles vão gostar de ver a sua opinião sobre a história deles, né? Promover esse tipo de discussão é exatamente o objetivo aqui dos vídeos de sinopse no canal, e eu vejo você em um próximo vídeo. É nóis!